Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje estamos trazendo um tema de suma importância. O que acontece com a alma depois da morte? A Bíblia revela. Quando a morte chega, tudo termina? O ser humano deixa de existir ou continua consciente após a morte? Essa pergunta atravessa gerações. E milhões de pessoas vivem sem entender o que realmente acontece depois da morte. Mas afinal, o que a Bíblia realmente revela sobre a alma? Ela continua viva? Ela dorme? Ela deixa de existir? Hoje, nós vamos analisar as Escrituras com calma, profundidade e responsabilidade, para entender o que acontece com a alma depois da morte. Existe um texto bíblico que, ao longo dos anos, tem sido usado para defender a ideia de que após a morte o ser humano deixa de existir conscientemente. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 diz: os mortos nada sabem. E diante dessa declaração, surge uma pergunta inevitável. Afinal, a morte encerra completamente a existência humana? Será que a Bíblia realmente ensina que a alma deixa de existir? Ou será que esse texto precisa ser compreendido dentro do seu contexto e em harmonia com o restante das Escrituras? Porque um texto isolado pode gerar dúvidas, mas o conjunto da revelação bíblica traz clareza. E é exatamente isso que nós vamos analisar agora, à luz da Palavra de Deus. O que é a alma? Antes de avançarmos nesse estudo, precisamos entender uma pergunta fundamental. O que é, de fato, a alma? Muitas pessoas falam sobre alma, mas poucas realmente param para entender o que a Bíblia revela sobre ela. Para tanto, precisamos fazer uma analogia sobre a origem do homem. No livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo 7, diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem
tornou-se alma vivente. Observe algo importante nesse texto. O corpo foi formado do pó, mas a vida surgiu quando Deus soprou o fôlego de vida. O homem não apenas recebeu uma alma, ele tornou-se alma vivente. O que a alma representa? A Bíblia apresenta a alma como a dimensão interior e consciente do ser humano, onde estão os pensamentos, as emoções, a vontade, os desejos, a identidade pessoal. Davi declarou no Salmo 42: Por que estás abatida, ó minha alma? Isso mostra consciência, emoção, percepção interior. Em Mateus, capítulo 26 e o versículo 38, Jesus Cristo disse: A minha alma está profundamente triste. A alma expressa aquilo que existe no interior do homem. Há uma definição em relação a isso. A alma é aquilo que faz de você quem você é. Repito, a alma é aquilo que faz de você quem você é. Ela não é o corpo, mas se manifesta através dele. O corpo é a parte visível da existência. A alma é a realidade interior consciente. E qual é a relação entre alma e espírito? E aqui entra um ponto importante. A Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala da divisão entre alma e espírito. Isso mostra que, embora estejam profundamente ligados, alma e espírito não são exatamente a mesma coisa. O espírito se relaciona com Deus, enquanto a alma expressa consciência, identidade e vontade. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, menciona o seguinte: espírito, alma e corpo. O ser humano não é apenas matéria. Existe nele uma dimensão espiritual e consciente. E isso nos leva à pergunta central desse estudo. Se o corpo morre, o que acontece com a alma? Agora, entendemos o que a Bíblia revela sobre a alma. Precisamos compreender como o ser humano é apresentado nas Escrituras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, declara: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito
alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Observe que o apóstolo Paulo menciona 3 dimensões distintas: espírito, alma e corpo. O corpo é a dimensão física e visível do ser humano. É através do corpo que enxergamos, ouvimos, falamos, tocamos, interagimos com o mundo físico. Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra que o corpo foi formado do pó da terra. O corpo é um instrumento visível da existência humana. Mas o corpo sozinho não possui vida em si mesmo. A alma é a dimensão interior da consciência. E é nela que pensamos, sentimos, desejamos e decidimos. Davi declarou: por que estás abatida, ó minha alma? Isso mostra percepção, emoção, consciência interior. Jesus Cristo também disse: a minha alma está profundamente triste. A alma expressa a identidade e a experiência interior do ser humano. O espírito é a dimensão que se relaciona com Deus. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, declara: Deus é espírito. É por meio do espírito que o homem percebe e responde à realidade espiritual. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito conecta o homem à dimensão espiritual. Mas existe algo muito importante que precisa ser entendido. O corpo, a alma e o espírito não funcionam de maneira isolada. Eles atuam de forma integrada dentro da existência humana. O espírito se relaciona com Deus. A alma processa consciência, emoções, desejos e decisões. E o corpo manifesta tudo isso no mundo físico. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, declara o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que acontece no interior acaba se manifestando exteriormente. O interior do homem influencia diretamente suas atitudes, escolhas e comportamento. Quando o espírito está alinhado com Deus, a alma é fortalecida. E isso se reflete até mesmo nas ações do corpo. Mas quando o interior está desordenado,
o exterior também manifesta essa desordem. A Epístola aos Gálatas, capítulo 5, mostra exatamente esse conflito entre carne e espírito. O ser humano não é apenas físico, ele também é espiritual e consciente. Por isso, a Bíblia não trata o homem apenas como matéria, mas como um ser integral criado por Deus. Mas aqui existe um ponto muito importante que precisa ser compreendido com equilíbrio. A Bíblia mostra distinção entre corpo, alma e espírito. Porém, ela não apresenta essas dimensões como partes isoladas ou independentes uma das outras. Elas são distintas, mas profundamente interligadas. Quando o ser humano sofre emocionalmente, o corpo também sente. Quando o interior está em paz, isso também se manifesta exteriormente. O homem funciona como um ser integral. Por isso, não devemos imaginar corpo, alma e espírito como divisões mecânicas, mas como dimensões que atuam juntas dentro da existência humana. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: o vosso corpo é templo do Espírito Santo. O espiritual influencia o emocional. E o emocional também impacta o físico. Por exemplo, uma pessoa espiritualmente abatida pode perder a paz, a esperança e a alegria. E isso começa a afetar também suas emoções. Ansiedade, tristeza, angústia. E muitas vezes, o corpo também começa a sentir os efeitos. Insônia, cansaço, falta de força, desgaste físico. Da mesma forma, quando o coração encontra paz em Deus, isso também produz equilíbrio emocional e até alívio físico. No livro de Provérbios, capítulo 17, e o versículo 22, diz o seguinte: o coração alegre serve de bom remédio. O interior do homem influencia diretamente sua vida exterior. Outro exemplo. Quantas pessoas, mesmo aparentemente saudáveis fisicamente, estão destruídas interiormente? E isso começa a se refletir no comportamento, nas decisões e até no próprio corpo. Por outro lado, quando o espírito do homem se volta sinceramente para Deus, a alma
encontra direção. E isso transforma até a maneira de viver. Aquilo que acontece no interior do homem, cedo ou tarde, se manifesta no exterior. Tudo isso revela que o ser humano não é apenas matéria, mas uma criação profunda, consciente e espiritual diante de Deus. E compreender isso é fundamental, porque quando a morte física acontece, o corpo retorna ao pó. Mas a dimensão interior do homem continua existindo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, esse texto mostra que há distinção entre alma e espírito. Não são a mesma coisa, embora estejam profundamente ligados. Agora, chegamos a uma das perguntas mais profundas da existência humana. O que realmente acontece quando a morte física chega? Livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, declara: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Observe com atenção o que esse texto revela. O corpo, formado do pó, retorna à terra. Isso nos conecta diretamente com Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O corpo físico é mortal e temporário, mas Eclesiastes não termina no corpo. O texto continua dizendo: e o espírito volte a Deus, que o deu. A morte não é apresentada como o fim da existência, mas como uma separação. O corpo retorna ao pó, mas a dimensão interior do homem continua. A Bíblia mostra que a morte física separa aquilo que estava unido durante a vida. O corpo físico e a dimensão espiritual, o interior do homem. A Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz: o corpo sem o espírito está morto. Isso mostra que a morte acontece quando essa separação ocorre. Agora, precisamos ter equilíbrio ao interpretar isso. Eclesiastes 12, versículo 7, não explica todos os detalhes do estado após a morte, mas deixa claro que a existência humana não se resume apenas ao corpo físico. E quando observamos outros textos bíblicos, vemos que essa dimensão interior continua consciente diante de Deus. Como exemplo, em Lucas capítulo 16, Filipenses capítulo 1, versículo 23,
e em Lucas capítulo 23 e o versículo 43. A morte não encerra a existência. Ela conduz o homem à eternidade. E isso muda completamente a forma como enxergamos a vida. Porque se a existência continua, então nossas escolhas também possuem consequências eternas. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28, Jesus Cristo disse: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O corpo pode morrer, mas a existência do homem não se encerra com a morte física. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, declara que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Observe algo importante nesse texto. A Bíblia não apresenta a morte como inexistência, mas como passagem para uma realidade futura diante de Deus. Depois da morte, vem o juízo, vem prestação de contas, vem continuidade da existência. Se tudo terminasse na morte, não haveria juízo depois dela. Simples assim. A morte não interrompe a existência do homem, apenas encerra a sua jornada terrena. Hebreus capítulo 9, versículo 27, não define tecnicamente alma consciente, mas pressupõe continuidade pessoal após a morte. E isso harmoniza perfeitamente com as palavras de Jesus. Em Lucas 16, Lucas 23 e 43 e Filipenses 1 e 23. Mas a pergunta continua. Existe consciência após a morte? Quando analisamos as Escrituras, a resposta apresentada pela Bíblia é extremamente clara. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, relata a história do rico e Lázaro. Após a morte, ambos continuam conscientes, lembram de suas vidas, falam, reconhecem sua condição. Jesus não descreve inexistência, mas continuidade consciente após a morte. O rico sente tormento. Lázaro é consolado. Existe percepção, existe consciência, existe continuidade da existência. Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo também fortalece esse entendimento.
quando ele diz: desejo partir e estar com Cristo. Observe, Paulo não fala em deixar de existir. Ele fala em partir desta vida e estar com Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Jesus disse ao ladrão que estava à sua direita: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não aponta para inexistência, nem para ausência total de consciência. Ele fala de continuidade imediata da existência diante de Deus. Quando reunimos esses textos, o quadro bíblico começa a ficar muito claro. A Bíblia não apresenta a morte como inexistência, mas como continuidade da existência diante de Deus. O corpo morre, mas a consciência do homem não se extingue. Agora, é importante lembrar, alguns desses textos possuem linguagem figurada ou elementos ilustrativos, mas todos apontam para a mesma direção: a continuidade da existência após a morte. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: depois da morte, segue-se o juízo. A morte não encerra a história. Ela conduz ao encontro com Deus. Mas então surge uma pergunta importante: como entender a declaração de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5? Nesse texto diz: os mortos nada sabem. Será que esse texto está ensinando que a alma deixa de existir? Ou será que precisamos analisar cuidadosamente o contexto? Uma das expressões mais importantes do livro de Eclesiastes é debaixo do sol. Essa expressão aparece várias vezes ao longo do livro e aponta para a perspectiva da vida terrena e visível. Ou seja, Salomão está observando a realidade da existência humana do ponto de vista terreno. Dentro dessa perspectiva, os mortos não participam mais da vida terrena. Não trabalham, não falam com os vivos, não participam das atividades debaixo do sol. O texto não está negando a continuidade da existência espiritual, mas descrevendo a interrupção da vida neste mundo. E isso fica ainda mais claro quando comparamos Eclesiastes com outros textos bíblicos. Lucas 16, Filipenses 1 e 23
e Lucas 23 e 43. Todos esses textos mostram consciência após a morte. Por isso, Eclesiastes 9, versículo 5, não pode ser interpretado isoladamente. Um texto fora do contexto pode gerar interpretação equivocada. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso não significa ignorar Eclesiastes, mas compreender corretamente o propósito do texto. A Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Portanto, quando Eclesiastes diz que os mortos nada sabem, não está ensinando inexistência da alma, mas descrevendo a ausência de participação da realidade terrena. Quando analisamos o conjunto das Escrituras, o quadro bíblico se torna claro. O corpo físico morre e retorna ao pó da terra. Mas a dimensão interior do homem não deixa de existir. A consciência continua, a existência continua, e cada ser humano caminha em direção ao encontro definitivo diante de Deus. A Epístola aos Hebreus declara: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 e 27. Isso significa que a morte não é o encerramento da existência, mas a transição para a eternidade. A Bíblia não apresenta o homem como apenas matéria, mas como um ser consciente, espiritual e eterno diante de Deus. O corpo pode perecer, mas a existência humana continua além da morte. Agora, depois de tudo o que vimos até aqui, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se a existência continua após a morte, como você está vivendo hoje? Porque a Bíblia deixa claro que a morte não encerra a história do homem. Existe eternidade, existe juízo e existe um encontro diante de Deus. E talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que acontece depois da morte, mas como estamos vivendo antes dela. Se esse momento chegasse agora, você estaria preparado para encontrar o Senhor? Jesus Cristo declarou que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tudo nesta vida passa, mas a eternidade permanece. E a decisão mais importante da vida é onde passaremos a eternidade. Se esse conteúdo trouxe clareza para você, não guarde isso apenas para si.
Compartilhe com alguém que também precisa compreender o que a Bíblia revela sobre a eternidade. Porque estamos falando de algo muito maior do que um simples debate teológico. Estamos falando sobre o destino eterno do homem. A vida é breve, o corpo é passageiro, mas a eternidade permanece diante de todos nós. E é por isso que precisamos voltar continuamente às Escrituras. Não às opiniões humanas, mas à verdade revelada na palavra de Deus. Continue buscando, continue examinando, continue permitindo que a verdade bíblica conduza a sua vida. Porque mais importante do que entender o que acontece após a morte é estar preparado para encontrar o Senhor. E se esse vídeo trouxe clareza para a sua vida, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários aquilo que esse estudo despertou no seu coração. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão buscando respostas na palavra de Deus. Talvez o seu comentário seja exatamente a resposta ou o encorajamento que outra pessoa precisava ler. E eu vou ter alegria em ler aquilo que Deus falou com você através desse conteúdo. E me diga, o que esse estudo fez você refletir sobre a eternidade? Fique na paz de Deus.